Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nesta quinta-feira, dia 24 de novembro, celebremos em comunhão com a Igreja a 34ª semana do Tempo Comum. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. E o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 21, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exército, ficai sabendo que sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo devem entrar na cidade, pois estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que os tempos dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar que vão acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quanto a essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos provocar, mais uma vez. Jesus começa então a ensinar aos seus discípulos, começa a vivenciar, a alertar, digamos assim, alertar os seus discípulos para a destruição de Jerusalém. Nós já sabemos que por volta dos anos 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, houve uma grande guerra, e assim Jerusalém ela foi destruída. Lógico que ela foi depois construída novamente com a graça de Deus, a fortaleza de Deus. Hoje vemos uma cidade fortalecida, uma cidade bonita, um país forte. Mas naquele tempo Jesus já mostrava aos seus discípulos como iria acontecer aquelas coisas. Uma destruição de um país. Quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor também, temos que ficar atento àquilo que o Senhor nos mostra. Jesus fala dos sinais, atento aos sinais. E sobre os sinais que nós estamos vivendo, que estamos passando, está claro na nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos vivendo uma guerra, onde Jesus fala de guerras e rumores de guerra, sobre o país, um país contra o outro. A gente está vivendo isto, se nós olharmos a guerra da Ucrânia e a Rússia, a gente vê um país em guerra, um país em conflito. Basta abrirmos nosso coração, basta nós abrirmos os nossos olhos, e ver o conflito que Jesus já nos alertava. Mas também nós temos que ficar atento àquilo que Jesus falava aos seus discípulos, não desanimarem. Que nós, como discípulos de Jesus, também não podemos desanimar, porque essas coisas iriam acontecer. O que nós não podemos admitir é estar presente nas ideologias que estão querendo colocar na nossa vida, colocar no nosso caminhar. Somos discípulos de Jesus. Vivemos aquilo que a igreja nos ensina e o que Jesus nos pede. Vivenciar o amor. Se nós olharmos o Evangelho de domingo passado, onde a igreja nos mostra que Jesus ele é o Rei de todos, Jesus é o Rei do universo. Veja que
nós nos deparamos com a cruz. Essa cruz onde Jesus mostra que verdadeiramente temos que passar. E temos dois casos impressionantes no meio deste evangelho, aonde os dois ladrões estão no meio deles, né? Jesus está no meio de dois ladrões. O primeiro, aonde critica Jesus e pede para que, se ele é verdadeiramente o rei, que salve a si mesmo e também a ele. Enquanto o outro olha com a graça de Deus, olha a graça de Deus que está ali, né, e pede para Jesus: Senhor, né, quando entrares, né, no teu reino, lembrar dele também. E Jesus, a resposta de Jesus é rápida, né? Quando olha, ali Jesus se manifesta como um rei misericordioso, onde responde aquele ladrão que hoje mesmo estaria junto dele no paraíso. Nós também devemos estar atento às graças de Deus, aonde Deus derrama sobre nós. Veja os sinais que Deus nos pede, nos mostra, os sinais que Deus nos coloca no nosso caminhar, cada vez mais. Abrimos o nosso coração para sentir o amor de Deus, a misericórdia de Deus a cada dia, a cada esperar, no cada momento que nós vivenciamos, a cada momento que nós vivemos na nossa história, na nossa vida, e a cada evangelho que nós olhamos a cada dia. Querido irmão, querida irmã, que nesta quinta-feira nós abramos o nosso coração para Deus, que nós podemos voltar para Deus, estar sempre na presença de Deus, porque sempre quando nós nos afasta de Deus, as guerras, os rumores de guerra, as tempestades, né, nos assolam. Sempre quando nós estamos longe de Deus, os terremotos da nossa vida, os grandes maremotos da nossa vida sempre acontecem quando nós nos afasta de Deus. Por isso que nesta quinta-feira nós abramos o nosso coração para estar na presença de Deus, estar sempre junto de Deus, ouvir aquilo que o Senhor nos mostra. Em meio às cruzes que nosso dia a dia, em meio às dificuldades do nosso dia a dia, quando estamos na presença de Deus, sentimos forte. Nos caminhamos sempre junto de Deus. Que nós possamos, nesta quinta-feira, abrir o nosso coração para estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, mesmo quando as dificuldades chegarem, mesmo quando as tempestades nos vêm colocar em medo, colocar em provas, a certeza que temos que é um Deus de misericórdia, como diz o Evangelho do último domingo. Em meio às cruzes, Jesus estava ali para nos fortalecer. Jesus está sempre junto de nós. Jesus está sempre a nos ensinar, a nos confortar o nosso coração. Basta-nos abrir e entender aquilo que Ele tem a nos dizer. Querido irmão, querida irmã, que nós ouvimos e abramos o nosso coração para ouvir os sinais que Deus tem a nos mostrar. E estar sempre presente na presença do Senhor, sempre junto do Senhor, porque em meio às crises, em meio às dificuldades, o Senhor é o nosso braço forte, é o nosso caminhar, é a nossa certeza de sempre estar presente, Ele sempre está junto de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.